Boa noite a todos. Graças a Deus estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E o tema do nosso estudo da noite de hoje é a parábola de Lázaro e o rico, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 16. O nosso Mestre Jesus iniciou a parábola nos seguintes termos: Havia um homem muito rico que se vestia de púrpura e linho fino, e ele frequentemente se banqueteava com seus familiares. E do lado de fora, à rua, havia um homem muito pobre, em condições de grande enfermidade, chamado Lázaro. E o Lázaro, ele tinha muitas feridas em seu corpo, da cabeça aos pés. E tamanho era o seu sofrimento, e tantas eram as feridas, que os cães vinham lhe lamber as feridas. E o Lázaro, relata Jesus, pedia àquele homem rico que lhe fornecesse um alimento. Possivelmente, quando os servos daquela mansão saíam afora, ele pedia: por favor, peça para que ele me dê um prato de comida. E o homem rico negava. E o Lázaro então formulou o pedido nos seguintes termos: então peça a ele que me dê pelo menos as migalhas, aquele resto que cai. E até mesmo esse pedido de dar as migalhas foi negado por aquele homem rico. Passado algum tempo, o Lázaro veio a desencarnar, na nossa linguagem espírita, né? Morreu e foi para o mundo espiritual. Transcorrido algum tempo, o homem rico também veio a desencarnar. E Jesus, contando na sua parábola, nos diz que o homem rico se encontrava no mundo espiritual numa região de grande tormento, de muito sofrimento. Mas da onde ele estava, ele levantou os olhos e conseguiu ver o Lázaro ao lado do pai Abraão, que é o patriarca do povo judeu. E o Lázaro estava bem, saudável, não estava mais com aquelas doenças. Então aquele homem rico, ele faz um pedido ao Abraão, dizendo: pai Abraão, permita que o Lázaro molhe os seus dedos na água, para que ele venha me refrescar, colocar algumas gotas na minha língua, pois é grande o meu tormento. E o pai Abraão respondeu: olha, isso não será possível. Você, quando na terra, teve todas as facilidades, e o Lázaro teve os tormentos. Agora, aqui no mundo espiritual, você está nos tormentos, e o Lázaro está na consolação. E além disso, entre onde você está e onde nós estamos, existe um abismo, de forma que não é possível você passar daí para cá e nem nós passarmos daqui para aí. Diante a negativa de Abraão, o homem rico faz um segundo pedido: pai Abraão, permita então que o Lázaro volte lá e vá lá na minha casa, porque eu tenho lá 5 irmãos, para que ele os previna como é, o que está acontecendo comigo aqui, para que não venha acontecer com eles o mesmo sofrimento que eu estou passando. E o Abraão disse a eles: olha, não será possível. Os seus irmãos, seus familiares, têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Como dizendo, se eles seguirem os ensinamentos de Moisés e dos profetas, eles não vão vir para uma região de sofrimento. E aí o homem rico faz o terceiro pedido, insistindo: não, pai Abraão, mas se uma pessoa voltar do mundo dos mortos e for lá na terra avisar, como é aqui, aí eles vão acreditar. E o Abraão novamente lhe diz: olha, se eles não ouvem, se eles não colocam em prática os ensinamentos de Moisés e dos profetas, mesmo que uma pessoa volte do mundo dos mortos
para revelar como é aqui, eles não vão acreditar. E assim Jesus concluiu essa parábola, que tem ensinamentos muito importantes para nós, colhidos à luz da doutrina espírita. E essa passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 16, nos favorece em algumas reflexões. A primeira delas: por que que o homem rico teve o destino de ir para uma região de sofrimento e o Lázaro teve o destino uma região de bem-aventurança? Será porque a mensagem é que os homens ricos aqui na Terra se preparem que quando desencarnar vai para a região de sofrimento e os pobres fiquem tranquilos que quando desencarnar vai para um lugar bom lá no mundo espiritual? Será que é isso? Não, né? Certo, todo mundo balançou a cabeça que não, realmente, não faz o menor sentido. Mas por que então? Como entender os destinos que eles tiveram? Essa é a primeira questão. A segunda questão: o Abraão, ele representa ali um espírito superior, um espírito angelical. Porque para o povo judeu naquela época, que trouxe a grande contribuição da crença de um único Deus, foi o primeiro povo na Terra, né, que estabeleceu a crença no único Deus, isso foi uma contribuição extraordinária, mas eles tinham uma compreensão diferente sobre o Pai. Deus era o Criador, mas não era o Pai. O pai era o patriarca do povo judeu, que era o Abraão. Então, aquela pessoa, na tradição judaica, que fosse uma pessoa de virtude, uma pessoa do bem, quando o mérito dela ir para o céu no mundo espiritual é ir ao encontro do pai Abraão, não é ir ao encontro de Deus. Por isso que o Abraão representa ali um ser sublimado, um ser angelical. E nós sabemos que os espíritos angelicais, eles são muitíssimo amorosos, são caridosos, são compreensivos. Como entender então que ele tenha negado aos pedidos do homem rico? Que pediu a ele: Pai Abraão, permita que o Lázaro molhe as pontas dos dedos na água e venha me saciar a sede, porque eu estou em grande tormento. Um pedido relativamente simples. E ele falou: não. Permita então que ele volte lá para avisar, porque eu os tenho lá na minha casa. Quantos irmãos? 5 irmãos, para que não venha suceder com eles o mesmo que aconteceu comigo. Ele falou: não. Mas olha, se uma pessoa voltar dos mortos, eles vão acreditar. E pela terceira vez ele disse: não. Como compreender essa atitude aparentemente insensível de um espírito de luz? Por isso que nós estamos usando a palavra aparentemente, porque os espíritos de luz são altamente sensíveis e amorosos. Como entender então essa negativa em atender aos pedidos daquele homem rico? Essa é a nossa segunda questão. E a terceira questão é: o que essa parábola tem a ver com as nossas vidas? Se nós considerarmos esses dois personagens, o homem rico e o Lázaro, como dois símbolos de comportamento humano, qual deles nós nos identificamos mais? Será que nós somos mais o Lázaro ou nós somos mais aquele homem rico? E como essa identificação pode contribuir na nossa vida prática para nós sermos pessoas mais felizes, mais equilibradas, viver uma vida mais harmoniosa em sintonia com Jesus? Então essas são as 3 questões principais que nos propomos examinar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então vamos começar com a primeira questão. Por que o homem rico teve o destino de uma região de sofrimento e o Lázaro, o homem pobre, teve o destino uma região de bem-aventurança no mundo espiritual? Isso tem a ver com a condição social deles? Zero de correlação, não tem nada a ver. Então foi o comportamento deles. Vamos começar com o homem rico. Que características, que comportamentos teve esse homem rico que quando ele desencarna, ele é atraído para uma região onde as pessoas que têm o comportamento dele também são atraídas para ali? Quando ele nega o pedido daquele Lázaro,
por exemplo, primeiro, né, ele gostava de fazer banquetes, né, festas com seus familiares. Regularmente ele fazia, vamos dizer que ele fazia toda semana uma festa grande. Tem algum problema nisso aí? Absolutamente nenhum. É ótimo celebrar a família, reunir, né, igual nós fazemos, né, nossas famílias, reunir uma vez por semana ou mais. Essa parte está ótima. Mas o indício do comportamento dele é quando ele nega o pedido ao Lázaro, principalmente quando Jesus usou uma palavra que tem uma conotação muito forte. Quando Lázaro diz a ele: peça a ele que me dê pelo menos as migalhas. Você não estava aqui, né? Mas você chegou está com a informação na mente. Que bom, isso mesmo. Me dê pelo menos as migalhas. Nós vamos explorar bastante essa palavra. Jesus não usou por acaso essa palavra. O que quer dizer migalha? Que ele me dê pelo menos um mínimo. Eu não estou pedindo para ele fazer um prato bonito, não estou pedindo para ele me aceitar na casa dele. Eu estou pedindo aquilo que sobra, que não vai fazer falta nenhuma, que ele vai provavelmente jogar no lixo ou para os animais. E ainda assim, ele negou dar as migalhas. Então isso denota um comportamento que nós temos um nome para isso. Quando a pessoa dedica a sua vida em atender somente às suas próprias necessidades e no máximo ele se interessa pela necessidade dos seus familiares, daquele núcleo familiar. Fora daquele portão para frente ele não quer saber de nada, nem migalhas ele quer dar. Ele quer só atender às suas próprias necessidades. Qual o nome que a gente dá para esse comportamento? O egoísmo, exatamente. Então essa é a característica daquele homem. Ele viveu uma experiência de um egoísmo exagerado. Um egoísmo que não permitia a ele dar sequer migalhas. Então uma pessoa voltada essencialmente para as suas necessidades e não enxergava a dor do próximo. E ele não fazia nem o mínimo para atenuar a dor do próximo. Então essa atitude de um egoísmo que fez com que ele, ao desencarnar, fosse atraído magneticamente para uma região no mundo espiritual, na qual ele se encontrava, o seu campo mental vibrava naquele padrão. E o Lázaro? Por que o Lázaro teve, por mérito, um lugar de bem-aventurança no mundo espiritual? Ele teve a oportunidade de estar ao lado do pai Abraão, que simboliza o patriarca do povo judeu. Nós vemos no relato de Jesus que o Lázaro, ele, quando lhe é negado o pedido, de até mesmo lhe dar migalhas, que ele não reage revoltado àquele pedido. Ele não pragueja contra o homem rico, que é até normal a gente ver isso, uma pessoa que tem muito, outra tem pouco. Aí o que tem pouco pede para o muito, o que tem muito ele não dá, ele fala, isso é... E usa palavras ofensivas, agressivas, demonstrando uma revolta contra aquela pessoa por não atender a sua necessidade. Então ele não se revoltou nem contra o homem rico, portanto ele não se revoltou contra a vida e portanto ele não se revoltou contra Deus. Que a revolta, na essência, quando a gente se revolta contra a vida, é como se a gente estivesse se rebelando contra Deus, achando que Deus não está nos dando o que nós merecemos. E veja que ele também passou a experiência das feridas, Olha que situação, um mendigo, morando na rua, com o corpo cheio de feridas, os cães vinham lhe lamber as feridas, e ele conseguiu se manter numa posição de resignação. A resignação é completamente diferente de comodismo, Comodismo que a pessoa não tenta melhorar. Jesus não relata essa parte da história, mas mostra que ele estava resignado, não estava revoltado nem contra o homem rico, não estava revoltado contra a vida, portanto não estava revoltado contra Deus. Ele teve, diante a sociedade, ele foi um homem fracassado, um mendigo que morreu na rua, mas diante a vida espiritual, um homem exitoso. Ele teve uma grande vitória. Ele venceu a quem? Venceu o homem rico? Venceu a quem? A si mesmo. Ele venceu aquela experiência dolorosa
e conseguiu se manter equilibrado. E o homem rico, por outro lado, perante a sociedade, foi um homem exitoso, um homem de sucesso, tinha uma família bonita, uma casa bonita, um endereço bom, vivia se banqueteando, um homem de sucesso. No entanto, do ponto de vista espiritual, uma pessoa fracassada. Ele não se dedicou a desenvolver seus atributos espirituais. Então nós vemos que esses dois personagens, o Lázaro e o homem rico, foram submetidos a duas experiências dificílimas. As duas experiências são difíceis, a pobreza e a riqueza. São duas provas difíceis na Terra. Uma pergunta: qual dessas duas provas é considerada mais difícil? A riqueza. Está claramente explicado isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A prova da riqueza é mais difícil do que a pobreza. Por quê? Exatamente o que aconteceu com esse homem rico. Você está tentado a se fechar no seu egoísmo, a não prestar atenção na necessidade dos outros, a não usar os talentos que recebeu para servir ao próximo. Então a prova da riqueza é mais difícil que a da pobreza. No entanto, qual é o grande desejo de todos nós seres humanos? A gente quer ser pobre ou quer ser rico? Todos nós queremos ter muito dinheiro, né? Não é isso? E o ensinamento espírita diz: cuidado, porque a riqueza é uma prova onde a maioria das pessoas caem, porque ela é uma prova mais difícil do que a pobreza. Claro que não há mal nenhum a pessoa ter muitas posses materiais, isso é muito bom, mas desde que ela viva essa experiência da riqueza, com riqueza espiritual também, que ela saiba usar esses recursos materiais em favor de gerar o bem ao próximo, gerar empregos, gerar educação, ajudar de alguma forma, difundir o conhecimento, né? Então a riqueza, de forma alguma, o Espiritismo condena a riqueza. Ela exalta a responsabilidade daqueles que, numa encarnação, Deus concede a eles uma riqueza material para que eles saibam usar isso em favor do próximo. Então essas são as explicações do ponto de vista espiritual, por que eles tiveram os destinos que tiveram, por que o Lázaro foi para uma região de bem-aventurança e por que o homem rico foi para uma região de sofrimento. Então vamos para a segunda questão. Por que o Abraão, que nessa parábola de Jesus representa um ser angelical, um espírito de luz, o patriarca do povo judeu? Os espíritos de luz são amorosos, são caridosos, eles se antecipam até as nossas necessidades. E por que ele teve uma atitude aparentemente insensível àqueles pedidos do Lázaro, né? Do homem rico? O homem rico pede: deixa, por favor, que o Lázaro molhe os dedos na água e venha colocar aqui na minha língua para me saciar a sede, porque eu estou em grande tormento. E o Abraão falou: não. Então deixa ele voltar lá na terra para avisar que eu tenho na minha casa 5 irmãos, para que não suceda a eles o mesmo que aconteceu comigo. O Abraão falou: não. Mas olha, se uma pessoa voltar dos mortos e for lá falar, eles vão acreditar. E o Abraão, pela terceira vez, negou o pedido. Como entender essa negativa de um espírito de luz? Vamos analisar o contexto da própria narrativa de Jesus. O homem rico, ele estava recém-desencarnado. Ele tinha desencarnado há pouco tempo. Então, ele chega no mundo espiritual, nós vamos perceber que ele é o mesmo homem que era quando estava encarnado. Vamos analisar os pedidos dele. Onde ele estava, ele faz o pedido: Pai Abraão, permita que o Lázaro venha aqui, que ele molhe os dedos na água e venha aqui saciar a sede de quem? A minha sede. Será que ele estava sozinho naquele lugar? Né? Então, a atitude dele continua o mesmo, atender às suas próprias necessidades. Se ele já tivesse começado a realizar o processo da reflexão, de despertar, o pedido dele seria diferente. Permita que o Lázaro encha uma vasilha de água e venha aqui saciar a minha sede e a sede de todos esses que estão aqui comigo sofrendo também.
Então vejam que o pedido dele visa satisfazer somente a própria necessidade. E aí um alerta para todos nós, nas nossas preces, né? Sempre nos lembrarmos de orar, claro, pelas nossas necessidades, mas pedirmos também pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. E aquela prece que Jesus recomendou: orai pelos vossos inimigos, não nos esquecermos. Nós não devemos considerar ninguém inimigo, mas se alguma pessoa se considera nosso inimigo, é nosso dever orar por ela. Então essa atitude do homem rico mostra que ele continuava do mesmo jeitinho. Olha o segundo pedido: permita que o Lázaro volte lá na terra para ele ir avisar as pessoas lá como é que é aqui no mundo espiritual. Avisar quem? Só a minha família, né? Os meus irmãos, os meus 5. E os outros? E os vizinhos? E os outros parentes? E o pessoal da rua? E a cidade toda? Então, o Abraão olha para aquele personagem, aquele homem rico, e percebe nele que ele precisa viver a experiência da reflexão, fazer uma avaliação de como foi a sua encarnação, ele enxergar que ele viveu a vida excessivamente egoísta, ele passar então a prestar atenção na dor dos outros, na necessidade dos outros. E o pedido dele seria diferente: Pai Abraão, permita que o Lázaro volte lá na terra para avisar como é aqui no mundo espiritual, para os meus irmãos, para todos os meus conhecidos, para os meus amigos, para o pessoal da rua toda, para a cidade toda, para o mundo todo. E não foi isso precisamente esse pedido que Jesus atendeu quando ele mandou a doutrina espírita, né? Não vieram os mortos revelar como é a vida no mundo espiritual, revelou para o mundo todo. Então nós percebemos que no pedido dele, ele demonstra estar na mesma posição que ele estava quando estava encarnado. Apesar de ter desencarnado, não mudou nada ainda. Então, Abraão tem aquele olhar amoroso e ele avalia: não, deixa ele passar um momento, ele tem que passar por aquele processo. Esse processo ele é importante da gente fazer uma revisão da nossa jornada, identificar os pontos que nós fomos bem, que a gente atuou, identificar os pontos do comodismo, do egoísmo, do orgulho, sentir o arrependimento, vivenciar a dor do arrependimento, não da culpa, do arrependimento, e procurar agir para reparar, para se modificar. Então, quando ele realizar esse processo íntimo, ele não precisa nem orar para o Abraão. O Abraão vai estar acompanhando ele. Na hora que ele realizar esse processo íntimo de reflexão, de mudança de atitude mental, o próprio Abraão vai lá levar ajuda. Porque assim os espíritos de luz agem. Eles não esperam nem a gente pedir. Quando eles percebem que nós já realizamos o processo da reforma interior, da sintonia com o alto, eles vão lá nos auxiliar. E quando Abraão diz a ele: olha, onde você está e onde nós estamos, existe um abismo, de forma que você não pode passar daí para cá, nem nós de cá para aí. Naturalmente, ele não se refere a um abismo físico, um grande buraco. É um abismo de uma distância do nível espiritual que cada um está. Então, o homem rico, ele não pode dar um salto para o nível espiritual do Lázaro. Ele tem que evoluir, conquistar esse nível espiritual. O Lázaro e o Abraão podem ir lá, mas eles não podem mudar a situação do homem rico. Nesse sentido que ele fala: nós não podemos ir aí mudar a situação, a experiência que você tem que viver. Essa é uma experiência sua, você tem que viver. Então ele diz: olha, você não pode vir para cá, a gente não pode ir para aí. Faça o seu processo de arrependimento, de reflexão, que logo você vai vir para cá também. Esse estágio nesse local no mundo espiritual, que são muitos locais onde nós passamos pela reflexão, pelo arrependimento, pelo despertar, existem muitos. E a gente fica lá pouco tempo. Tem pessoas que ficam horas, uns ficam minutos, outros nem ficam. Outros ficam dias, outros ficam meses, outros ficam anos, né? Como foi o caso do André Luiz, né? No nosso lar, ficou lá 8 anos. Então isso depende de cada um de nós realizar esse trabalho de orar, de despertar a nossa consciência. Então é nesse sentido que nós compreendemos por que o Abraão, um espírito de luz,
um espírito que já alcançou um estágio angelical, né? O estágio angelical é o estágio que depois que nós percorrermos a nossa jornada de seres humanos, todos nós vamos nos tornar seres angelicais. Olha que maravilha, né? É uma questão de tempo e de continuar estudando muito e praticando a caridade, né? Então Abraão já estava nesse estado angelical, né? Que é de muito amor, de tolerância, de paciência, mas ele não pode derrogar as leis de Deus. Ele tem que ajudar a pessoa a percorrer e a realizar o processo que ele tem que realizar. E aquele homem rico tinha que passar por aquele introspecção e arrependimento. E depois, certamente, o Abraão iria socorrê-lo, iria atendê-lo e iria até ajudar a trazer essa mensagem para os seus familiares. Então vamos para a terceira questão. O que essa parábola tem a ver com as nossas vidas? O que esses ensinamentos de Jesus contidos nessas parábolas, como eles podem nos ajudar a cada um de nós, a partir de hoje, na hora que a gente sair daqui do Centro Espírita Vinha de Luz, a gente fazer alguma coisinha diferente para nós ampliarmos o céu dentro de nós, sermos uma pessoa mais pacífica, mais equilibrada, mais sintonizada com o alto e sermos pessoas mais felizes, né? Que é o desejo de todos nós. Esses dois personagens, o Lázaro e o homem rico, se adotarmos eles como símbolos de dois caracteres da humanidade, qual deles nós nos identificamos mais? Nós somos o Lázaro ou nós somos o homem rico? O que vocês acham? Nós somos o Lázaro? O espírito vai sintonizar mais com o Lázaro, porque ele não é materialista, o outro é materialista. Então, o lado de vivência em si, ele é melhor porque tem dinheiro, porque é difícil. Alguém, outra... Quem acha que se identifica mais com o homem rico? A dúvida a gente fica, né? Eu também não sei não, eu sei porque eu li o livro lá, né? Nós encontramos a resposta para essa questão. Desculpa. Tem um livro ditado pelo espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, um livro muito pouco conhecido. Eu mesmo só tomei conhecimento desse livro porque pesquisando para essa palestra. Nunca tinha ouvido falar desse livro. Chama Tocando o Barco. E nesse livro Tocando o Barco, do Emmanuel, ele tem uma lição que diz diante da parábola de Lázaro e do rico. Ele analisa essa parábola. E ele começa a análise dele, o Emmanuel, assim: não penseis que essa parábola, que o homem rico da parábola, refere-se exclusivamente a um homem egoísta e avarento. Não penseis isso. O ensinamento de Jesus é muito além disso. Além que você começa a ler e até se ajeita no sofá, assim, né? Fala, aí vem coisa, né? Que o Emmanuel, quando prepara a gente, fala, você não pensa que isso aqui é uma história de um homem avarento, que não queria dar dinheiro. Isso aqui é muito mais. Aí o Emmanuel vem explicar. Aí ele fala, todos vós sois ricos. Aí ele já diz quem que nós estamos identificando, né? Somos o rico. Talvez por isso Jesus tenha dado o nome ao Lázaro, ao pobre, e deixou o rico sem nome, para a gente ser esse nome lá do homem rico. Vamos ver por quê. Qual o sentido do raciocínio do Emmanuel? E ele vai dando exemplos de que nós somos ricos. Por exemplo, todos nós espíritas, né, que já estamos estudando há algum tempo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, das obras de Allan Kardec, né, as obras de Chico Xavier e outras, todos nós somos riquíssimos, multimilionários. De quê? Conhecimentos espirituais, isso mesmo. Nós, às vezes, não nos damos conta do quão rico nós somos. Porque esses conhecimentos espíritas, de que nós somos seres imortais, nós nunca vamos morrer. O corpo morre e continuamos vivos. Que existe a reencarnação, que em cada reencarnação nós vamos progredindo, a lei do progresso. A lei
de justiça, amor e caridade, aquele que muito ama, abranda as consequências dos seus delitos. Um ensinamento que é a expressão máxima da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Esse é um tesouro que nós temos nas mãos. A maioria dos seres humanos na Terra não tem esse conhecimento com essa clareza que o Espiritismo trouxe. Nós temos. E o irmão fala, olha, mas isso, você tem que se colocar no lugar desse homem rico. O que você está fazendo com esse tesouro? Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Digamos que você está no seu local de trabalho e você chega lá para trabalhar, você já está com as suas dificuldades. Aí você chega, bate o olho assim num amigo seu e você já vê, ele não está bem hoje. Você conhece o jeito dele, você já convive há muito tempo. Você sabe o jeito, você dá bom dia, todo mundo respondeu bom dia, ele respondeu aquele bom dia no canto da boca. Isso aí, ele não está bem hoje. Você constatou mentalmente que ele não estava bem. Então, nesse momento, nós vamos tomar uma decisão. A gente toma decisões todos os momentos, mas nesse momento, você enxergou, ele não está bem, mas eu estou cheio de problema também. Aí você pensa assim, uma possibilidade, número 1, eu não vou lá falar com ele não. Eu já estou com tanto problema para resolver, e se eu for lá, vai ser outro problema que eu vou ter que me envolver. Eu vou fingir que eu nem vi. É uma possibilidade? Será que nós já fizemos isso alguma vez? Vou fingir que nem vi. E eu viro para o lado de cá. O Emmanuel diz que quando nós fazemos isso, não sou eu que estou dizendo não, gente, Emmanuel, nós estamos agindo exatamente como o homem rico da parábola. Nós somos aquele homem que se recusa a dar as migalhas. Por quê? O que provavelmente seria, quanto que nós precisaríamos dedicar de tempo àquela pessoa para conversar? Talvez 10, 15 minutos. Ouvi-lo. Olha, eu estou percebendo que hoje você não está com aquela alegria de sempre. O que está havendo? Vamos conversar um pouco? Aí a pessoa desabafa, fala as dificuldades que ele está passando. Aí você vai usar o seu tesouro, a sua riqueza. Fala, olha, você vai conseguir, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Aí a pessoa fala, mas como é que você pode ter certeza? Porque eu aprendi que Deus, o amor de Deus é infinito, que Ele não permite que nenhuma pessoa seja submetida a uma situação que Ele não seja capaz de dar solução. Deus não permite. Então, se você está passando por uma situação, seja qual for, você pode ter certeza que você é capaz de dar solução a ela. Porque se você não fosse capaz, Deus não permitiria que você fosse ali colocado. Então você vai dar conta, acredite em você, acredite em Deus. E aí a gente pode, por exemplo, aqui os integrantes do Cevil falam, olha, eu participo no Centro Espírita Vinha de Luz, eu vou te convidar para você ir lá comigo assistir uma palestra. Não precisa virar espírita não, mas vai lá para você assistir uma palestra, você vai receber um passe, vai ter, tem diálogo fraterno aqui? Então, ainda não, né? Mas se precisar tem, né? Você vai ter um diálogo lá com as pessoas, vai receber um passe, você vai tomar uma água fluidificada, você vai ver que logo você vai estar bem, tudo isso você vai superar. E outra coisa, eu sou seu amigo, eu vou te ajudar, até resolver essa situação. Aí a pessoa fala, nossa, mas que bom conversar com você. Sabe que eu estou me sentindo bem? Então vejam, foram 15 minutos. O que representa 15 minutos na nossa jornada encarnatória? Migalhas. Mas se a gente se negar a dar essas migalhas, nós estamos agindo exatamente como aquele homem rico da parábola do Lázaro e do rico. Então nós temos que estar atentos que nós somos esse homem rico. Nós estamos carregando um tesouro na nossa mão e os Lázaros vão surgindo. Às vezes o nosso lar, principalmente nós homens, né, no modelo mais tradicional de uma estrutura familiar, muitas vezes o homem tem que trabalhar mais, a mulher fica cuidando um pouco mais do lar, né? Hoje já está mudando muito, mas nesse cenário, vamos imaginar o homem, nós chegando em casa, tivemos um dia difícil, um dia trabalhoso, aí você chega em casa e fala, nossa, hoje eu preciso
Eu preciso descansar, preciso ficar quieto num canto aqui e para relaxar um pouco. Aí vem um filho, pai, eu queria conversar com você. Você fala, puxa vida, mas hoje eu não estou bem. Aí temos que nos lembrar dessa parábola. O que o filho está precisando não é que você converse, que a gente conversa com ele a noite toda. Está precisando às vezes de 5 minutos, 10 minutos. Ele está precisando de migalhas. É como Lázaro pedindo, pede para ele me dar pelo menos as migalhas. E essa é uma das dores que eu carrego. Eu tenho memórias de quando eu falei, não filho, hoje eu estou cansado. E hoje eu falo assim para eu não esquecer e não fazer de novo. Então quando eu vejo que o filho quer falar, mesmo que ele não peça, eu olho nos olhos dele, ele precisa conversar. Ah, mas eu estou cansado. Não importa. Eu tenho essa riqueza da responsabilidade da paternidade. É um dever eu usar essa riqueza para auxiliar o meu filho. E às vezes uma palavrinha, fala, ei filho, mas dá tudo certo, olha, eu estou aqui com você, você é capaz, né? Dá aquela energia e pronto. São migalhas. Então Jesus não usou essa palavra por acaso. Essa palavra migalha, ele veio nos mostrar que nós precisamos dar um pouco de nós ao próximo. Por que ele propôs a palavra migalhas? Porque quando nós começamos dando um pouco, a gente vai treinando a nossa alma a dar migalhas. A gente conversou com um amigo do trabalho, quando a gente não estava bem. Conversou com um filho quando a gente estava cansado. E fez isso, e fala, puxa vida, eu sou capaz. Isso está me fazendo bem, eu quero fazer mais isso. E então a gente vai aumentando a nossa vontade de querer fazer mais isso. Nesse livro Fonte Viva, que a nossa irmã Fabiana leu para nós, uma mensagem chamada Estímulo Fraternal. Porque um dos desafios dessa proposta da parábola de Lázaro e o rico, eu falo, puxa, eu tenho que ficar dando atenção para os outros, ajudar os outros, mas e eu? Eu também sou Lázaro, eu estou precisando que alguém venha me socorrer. Às vezes, muitas raras vezes, nós estamos numa posição que realmente a gente não pode fazer nada. Na maioria das vezes nós podemos. Tem hora que a gente precisa realmente de colo, precisa de ajuda. Mas essa proposta, que está no livro Fonte Viva, também do Espírito Emmanuel, e recebido pelas mãos de Chico Xavier, Estímulo Fraternal, ele diz assim, quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade te buscará onde estiveres. Nós vamos repetir, porque o Emmanuel está praticamente apresentando a receita da felicidade aí nessa passagem. Olha o que ele diz. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria nos outros, a felicidade te buscará. Aonde? Onde você estiver. Então ele está propondo que mesmo com as nossas dificuldades, quando conseguires superar as tuas dificuldades, a gente está com dores, a gente está com problema financeiro, tem um problema de trabalho, mas ainda assim eu consegui prestar atenção na necessidade do outro e dedicar um pouquinho, eu consegui me interessar pela dor do outro, algo extraordinário vai acontecer. As minhas dores vão diminuindo e a felicidade vai me encontrar. Porque a felicidade, nós passamos às vezes a vida inteira correndo atrás dela, querendo pegar a felicidade, né? E quando a gente acha que pegou, nós às vezes vinculamos a felicidade. Eu vou ser feliz quando terminar o 2º grau. Eu vou ser feliz quando entrar na universidade. Eu vou ser feliz quando eu casar, quando eu tiver uma casa. E o negócio vai indo, né? Aí você chega na felicidade e fala, ai, que maravilha. Aí você pega ela assim, ela escorrega entre os dedos. Fica um pouquinho e vai embora. A espiritualidade ensina que a felicidade não é para ser perseguida. A felicidade é para ser atraída. Ela que vem a nós. E qual o meio de atrair a felicidade? Proporcionando o bem-estar do próximo. Por isso que Allan Kardec, sabiamente inspirado pelos Espíritos, elegeu a expressão máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, não tem solução. Pode ter muitos caminhos, muitos meios, todos eles são válidos, ajudam, mas o que realmente transforma o ser humano é a prática da caridade.
é nós nos interessarmos uns pelos outros, mesmo com as nossas dores. Uma amiga nossa, ela estava com um problema de artrose muito grande no joelho, não estava conseguindo nem andar direito. E aí ela soube que uma das amigas muito próximo dela estava hospitalizada. Ela falou, meu Deus, mas como é que eu vou fazer? Eu estou mal, como é que eu vou lá visitar? Eu estou doente, vou visitar outro doente? Aí ela, inspirada nessa mensagem, né? Quando você conseguir deixar as suas aflições de lado e criar a alegria dos outros, a felicidade te buscará onde você estiver. Ela foi lá no hospital. Chegou lá meio mancando, na hora que entrou no quarto, disfarçou. Não é isso que falou, Fabiana, na lição? As virtudes não precisam ser exaltadas. Ela não chegou, olha, eu estou muito ruim do joelho, mas mesmo assim eu vim te ver. Ela nem fez isso. Vim te ver, como é que você está? Vamos fazer uma prece? Posso transmitir um passe? Vamos ler uma mensagem? Vai dar tudo certo, minha irmã, você vai ficar boa. E levou aquela alegria. Ela saiu da porta, voltou a mancar. E ela diz que algo extraordinário aconteceu. A dor dela foi diminuindo. Olha que extraordinário. Mesmo com as nossas dores, porque todos nós, seres humanos, todos, o planeta inteiro, estamos passando por experiências aflitivas. Então, se a gente for esperar, falar, eu vou esperar eu estar bem profissionalmente, para praticar a caridade, fazer o bem, me interessar pelos outros, eu vou esperar isso, vai ser difícil a gente começar. A gente tem que começar hoje, do jeito que a gente está, com as nossas dores, com as nossas dificuldades. Né? No mundo, quantas pessoas hoje estão passando por dificuldades financeiras, dificuldades às vezes de emprego, entre nós mesmos, né? Doenças em nós mesmos, no nosso corpo, ou enfermidades em entes queridos que mexem com a gente, desencarne de entes queridos. Então vamos lembrar desse ensinamento da doutrina espírita. Seja qual for a experiência dolorosa que você estiver passando, pode ter certeza que você vai vencer. Porque Deus é infinitamente amoroso, Ele jamais permitiria que qualquer um de nós fôssemos submetidos a uma experiência que não fôssemos capazes de dar solução. Fala, mas eu estou passando isso por muito tempo e não resolve. É porque às vezes nós não acreditamos que somos capazes de resolver. E não acreditamos realmente que Deus vai prover a solução através dos mentores. Então nos recordarmos desses ensinamentos de Jesus e procurarmos, mesmo com as nossas dificuldades, ficar de olhos atentos, que nós somos o rico da parábola. Olha, está precisando de uma palavra. E Allan Kardec, sabiamente, perguntou no livro O Livro dos Espíritos, quando ele identificou que a caridade é o centro da proposta espírita, ele falou, opa, precisamos entender então o que é caridade. Já que essa é a coisa mais importante do mundo, ele perguntou então aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Então ele não perguntou o que é caridade, o que vocês acham que é caridade. Ele fez uma pergunta assim, olha, o que é caridade no entendimento de Jesus, o mais alto conceito de caridade? E os espíritos superiores responderam, olha, a caridade é a benevolência, você fazer o bem ao próximo. É a indulgência, você ser tolerante com os defeitos dos outros, que você também tem defeitos. E o perdão das ofensas. Então vejam que a caridade está muito além da benevolência de nós levarmos o alimento, uma cesta básica, uma roupa para alguém, que é também caridade importante. Mas a caridade é a benevolência, fazer o bem ao próximo, às vezes pela prece. Nós fomos visitar uma irmã, uma vez que estava no hospital, e eu cheguei lá assim pensando, falei, meu Deus, me inspira para me levar umas palavras de ânimo, né? Que era um quadro assim difícil. Aí quando eu entro no quadro assim, o olhar dela radiando luz, sorrindo. Eu olhei assim, falei, como é que você está? Eu estou bem, estou ótimo. Falei, mas que bom. O que você tem feito? Assim, olha, eu tenho orado tanto, mas não por mim. Eu estou orando por todos os doentes do hospital. Estou orando pelos médicos. Quando a enfermeira chega aqui, eu olho para a enfermeira, eu oro por ela, oro pelos médicos. Os pacientes que eu vou... E quanto mais eu oro por eles, melhor eu estou ficando. Aí eu falei, obrigado. Eu fui lá para ajudar, ela que me ajudou. Olha que maravilha, né? A caridade, a gente orar pelos outros. Quanto mais a gente pede a Jesus pelo próximo, mais nós mesmos recebemos.
Por isso que essa proposta é extraordinária. Nós somos ricos de conhecimento espiritual, somos ricos de saúde, né? Quantas pessoas estão prostradas num leito hospitalar ou numa cama que não podem sair? E às vezes a gente fala, mas eu não posso ficar fazendo visitas. Mas vamos lembrar que Jesus propôs migalhas. Será que eu não posso ir uma vez visitar uma pessoa? De vez em quando. Né? Quando a gente vai visitar um amigo nosso, talvez alguém conheça aqui do Larzinho Chico Xavier, aqui no Parkway, ele contou para nós que ele recebia um convite, vamos visitar um larzinho lá de crianças que são acolhidas. Fabiana, eu não lembro se é 10 para as 9 ou 9. 10 para 9, então vamos ver. E ele falou assim, mas eu não tinha tempo para ir. Aí ele falou, não, mas eu vou uma vez no ano, o que custa? Aí ele foi uma vez no ano. Quando ele chegou lá, que ele viu aquelas crianças, começou a brincar, ele nem sabia bem que ia fazer com as crianças, mas ficou brincando. Aí ele achou tão bom aquilo, ele viu que as crianças precisavam de um referencial paternal e que ele se viu como isso. Ele falou, nossa, mas foi tão bom. O plano dele era ir uma vez só. Eu falei, não, eu vou de novo. Aí passou, foi 2 vezes no ano. Aí depois ele falou, eu acho que eu vou uma vez por mês. Aí chegou lá e falou, o que eu posso ajudar aqui uma vez por mês? Aí começou a ir. E aquilo foi alimentando a alma dele. Aí ele resolveu, falou, não, eu vou agora toda semana. Conclusão, ele virou presidente da instituição e vai todos os dias. Mas ele começou com migalhas, foi uma vez. Por isso que é importante nós nos darmos essa oportunidade de fazer as migalhas, de fazer o que for pelo outro, um pouquinho, porque aí nós vamos ver o quanto que isso é bom, o quanto isso nos faz bem, e isso vai despertar em nós o desejo de fazer mais. Então Jesus, na sua sabedoria, propôs isso. Vamos começar fazendo um pouquinho, mas não deixemos de fazer. Porque se nós deixarmos de fazer, nós somos o homem rico da parábola. E Lázaro, Jesus vai colocando na nossa vida. Quantas pessoas são ricas de alegria, né? Tem pessoas que chegam num lugar, está todo mundo rindo, logo ela está irradiando essa luz, né? Por isso que é bom irradiar, compartilhar. As pessoas mais experientes, né? Quem já aposentou, é rica em quê? Em tempo. Uma vez eu fui falar isso numa palestra, teve uns lá que levantaram, isso é conversa fiada, não tem tempo não. É rico em tempo, mas é rico em outra coisa também, em quê? Isso, experiência. E uma pessoa experiente, quando alguém está passando por uma dificuldade, e essa pessoa experiente chega para ela e fala assim, olha, isso que você está passando, eu já passei, e eu consegui. Se você quiser, eu te ajudo, eu te oriento. A palavra de uma pessoa experiente, ela tem um peso muito grande, porque a pessoa vai olhar, nossa, ele já passou por isso e conseguiu, eu quero ouvir, ela abre os olhos para ouvir. Tem um peso, às vezes, muito maior do que, às vezes, a pessoa vai ouvir de uma outra pessoa que ele não conhece, porque a voz da experiência dá àquele que está passando pela necessidade uma credibilidade, então é o rico. Então nós não podemos deixar de usar a riqueza da experiência e guardar aquilo só para nós. O conhecimento espiritual precisa ser difundido, senão nós seremos enquadrados como aquele homem rico. Então é isso, meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje. O Lázaro e o homem rico, eles tiveram esses destinos que tiveram. O homem rico, porque na terra viveu a experiência de um egoísmo exacerbado, pensava só em si. E o Lázaro teve a bem-aventurança porque ele passou pela prova da pobreza, da miséria e da doença e não se revoltou contra a vida, não se revoltou contra Deus. Viveu a experiência resignado diante a humanidade, foi um fracassado, mas no mundo espiritual ele chega como um espírito exitoso. O Abraão, aquele espírito angelical, que negou por 3 vezes o pedido do homem rico, jamais poderíamos considerar que foi por insensibilidade. É porque ele enxergava naquele homem rico que ele não tinha realizado ainda o seu processo de reflexão, de perceber como ele viveu a vida na terra, de se arrepender e de abrir a visão para as dores daqueles que estavam do lado dele. Quando ele fizesse esse processo interno, que pode levar às vezes horas ou dias, né? E então certamente um espírito angelical
iria lá auxiliá-lo, antes mesmo que ele fizesse o pedido. E na simbologia do homem rico e do Lázaro, propõe Emmanuel que nós nos identifiquemos como o homem rico. Talvez por isso que Jesus não tenha dado nome para ele, para a gente pôr o nosso nome lá. Ricos de conhecimentos espirituais, ricos de saúde, ricos de experiência, ricos de energia, ricos de amor. E tudo isso nós temos que compartilhar. Começando com migalhas. Pois não. Rico de teoria, nós espíritos somos altamente conhecedores. A prática. Ampliar mais, né? Precisamos transformar esse conhecimento em prática. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado a todos pela atenção e pelo carinho com que nos ouviram. Graças a Deus.